Ok, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos sempre bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. Hoje, o primeiro dia do seminário, primeiro módulo do seminário sobre relacionamentos afetivos, Tantra, amor, sexo e espiritualidade. Esse trabalho está ligado a um trabalho em cima do meu livro, que eu escrevi de mesmo tema, chamado Relacionamentos Afetivos, Tantra, Amor, Sexo e Espiritualidade, que é esse livro aqui, que nós temos em nossa lista de trabalho. Então, por que eu escrevi esse livro e por que eu vou abordar esse seminário com 7 módulos? Todo caminhante espiritual, todo aquele que busca iluminação, busca uma transcendência, busca tomar uma consciência elevada de si mesmo, não consegue fazer isso se a sua questão afetiva, emocional e sexual não estiver harmonizada. Isso se torna um problema para o caminhante espiritual. Se você vai analisar a maior parte das correntes espiritualistas, das correntes esotéricas, das escolas iniciáticas do passado, todas elas, com exceção de uma só, todas elas são antagônicas ao sexo. Ou seja, preferem ser celibatárias, preferem se isolar nas montanhas, não quero ver mulher na minha frente, não quero ver homem, não quero nem pensar em sexo, em sexualidade, em afetividade. Prefiro banir isso da minha vida e buscar a luz, buscar Deus e meditar, transmutar isso. E isso passa a ser um problema seríssimo na questão psíquica, psicológica do indivíduo. Freud já dizia, tudo que você reprime, você mata, você destrói. Não cria, não eleva nada. A repressão, ela não eleva coisa nenhuma. Ela destrói o ser humano. Então, até a psicologia moderna, hoje, ela trabalha muito com essa questão. Então, existe uma única escola na Índia, desenvolvida na Índia, que é chamada o Tantra Yoga, que trabalha profundamente a sexualidade humana, trabalha o sexo, a energia sexual, vai discutir todo esse aspecto da sexualidade como uma ferramenta importante no caminho da transcendência espiritual. Ela não nega o sexo. Senão a gente começa a ver esses absurdos que a gente vê dentro da igreja, hoje em dia, Padres, aí, pedófilos, padres, não sei o quê, tentando expressar a sua sexualidade de uma forma, às vezes, doentia e não sadia. Bom, então, basicamente, esse aspecto do ser humano tem que ser muito, 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 muito trabalhado. Tem que ser muito consciente. Quando você reprime de uma forma completamente cultural ou religiosa, esta energia ela se volta contra você de uma maneira violenta e acaba deturpando a sua questão, a sua natureza psicológica, a sua saúde mental e psicológica, criando essas aberrações que a gente vê dentro do próprio sacerdócio. E é exatamente isso que a gente não quer. A gente quer exatamente que as pessoas vivam uma espiritualidade, ou seja, processe um caminho espiritual extremamente saudável. Um caminho espiritual com bastante seriedade, sim, mas com alegria, com prazer. Vocês vão ver que nós vamos desenvolver uma ideia de um caminho espiritual com prazer. Não é aquele caminho espiritual cheio de penitência, cheio de prostrações, sabe? Cheio de resignação, sofrimento, que a maior parte de muitas escolas esotéricas oferecem ao discípulo. Vai fazer treinamento, um mês lá em jejum, um mês não sei no quê, não posso... Nada disso. Nós vamos entender que um caminho esotérico espiritual no terceiro milênio, na nova era, pode ser um caminho de alegria, de felicidade,
de realização e de prazer. Não banir o prazer de nossas vidas. E está provado que a energia da sexualidade, o prazer que a sexualidade envolve, que uma relação sexual, que a energia do orgasmo é a maior experiência de prazer que um ser humano pode viver na Terra. Então, na verdade, nós vamos tentar trabalhar essa autocompreensão. Quando nós dissemos, e aquela velha frase dos grandes mestres de todas as escolas esotéricas, conhece-te a ti mesmo e você vai conhecer a Deus. Eu pergunto, como que você pode conhecer a si próprio se você negar toda a sua sexualidade? Toda a sua afetividade? Você vai negar que existe isso em você? Você foi projetado, o teu corpo biológico foi projetado com os órgãos sexuais, com toda a sua natureza sexual. Será que não é uma burrice ou um erro muito grave das escolas iniciáticas esotéricas banir profundamente a sexualidade de suas vidas? A afetividade de suas vidas? Então, por causa dessa cultura primitiva das grandes religiões, que comandavam a cultura nas sociedades, gerou-se um ser humano doente, angustiado, depressivo, perturbado, que não se encontra a si próprio na sociedade, no mundo de hoje. Então nós vamos discutir tudo isso capítulo por capítulo e vocês vão ver o retrato de si próprio. É engraçado, né, que as pessoas que assistem esse seminário, leem meu livro, elas se veem ali. Elas começam a se enxergar ali. Entendeu? Isso é muito interessante. Então nós vamos tentar mostrar essas questões para vocês. Vamos pegar a coisa então bem do princípio e ver aquelas respostas fundamentais que eu sempre pergunto, as pessoas sempre me perguntam, Laércio, por que o meu relacionamento não dá certo? Se você for um terapeuta, tanto faz holístico, esotérico, se você for um psicólogo, vocês podem escrever o que eu digo. Pode fazer uma pesquisa. 99% das pessoas que vão entrar no seu consultório, o problema é afetivo. Problema de namorado, marido, mulher, separação, problema de corno, problema de... É isso. Problema de chifre, não. Né? E que vai nos centros espirituais também. Que vai no centro espírita, a maior parte vai para o problema. Ai, meu marido me largou, meu namorado. Aquela choradeira. Né? Manja aquelas, sem ela eu não vivo, eu morro, vou me matar, vou me suicidar. Aquelas paixões doentias, desenfreadas, as neuroses todas envolvendo a afetividade humana. O indivíduo querendo possuir, ser dono do outro. Ele é meu marido, é minha mulher, meu namorado. Até que ponto você pode possuir uma alma? Ser dono dela, dominar o que ela sente, o que ela pensa. Então é exatamente isso que nós vamos tentar entender. Porque se nós entendemos o erro cometido pela sociedade, pela humanidade e por nós mesmos, nós vamos tentar procurar um novo caminho, uma nova forma de viver a nossa experiência sexual e também a nossa experiência afetiva. E pode ter certeza de uma coisa, o casamento é a morte do amor. Isso que foi criado pela sociedade, essa forma de relacionar, essa forma de constituir família, é uma das formas mais primitivas que existe na sociedade humana, e por isso ela é o câncer que destrói a sociedade. Ela mata o amor, ela proíbe, ela prende. E por isso que hoje, numa sociedade moderna, com o advento, né, do divórcio, dessa liberação total, raramente os casamentos duram mais que 6 meses. Pode fazer uma pesquisa. Porque as pessoas realmente elas não se aguentam mais. Antigamente as pessoas se aguentavam, né? Porque não podia separar. Os casamentos eram até escolhidos, né? Meu pai arruma o noivo para mim e tal. Era tudo um negócio. O casamento era um negócio. O relacionamento afetivo era um negócio. Vocês estão vendo na televisão hoje, nas novelas, sobre a Índia, as castas, como que os casamentos são arrumados. Hoje, as pessoas não têm nem a liberdade de escolher a sua afetividade em certas sociedades primitivas. Né?
Então pensem bem nisso e nós vamos entender o problema do porquê que a nossa civilização é uma sociedade depressiva. É uma sociedade que funciona à base de antidepressivos, de remédios para dormir e tudo mais. Uma sociedade de pessoas doentes. E não uma sociedade de pessoas felizes, alegres e realizadas. É uma sociedade que está constantemente em guerra. Em guerra pelo poder. Em guerra nas nações. Da onde surge essa competitividade para gerar tudo isso? Tá? E aí vocês vão entender por que o meu relacionamento não dá certo. Por que eu não encontro a minha alma gêmea? Nós vamos falar nesse seminário sobre a alma gêmea, parceiro ideal. Qual que é o parceiro ideal para mim? Vocês façam essa pergunta. E depois vocês têm que fazer duas perguntas muito importantes. A primeira pergunta é, qual é o parceiro ideal para mim? Aí vocês têm que fazer a segunda pergunta. O que eu devo fazer para ser ideal para alguém? Essa vocês se esquecem sempre. É? Então esse é um ponto-chave na questão. Porque, na verdade, os relacionamentos ocorrem entre duas pessoas doentes. Duas pessoas neuróticas vão se relacionar, vai dar uma terceira neurose aí que ninguém aguenta, né? Então vamos lá. Tudo surge, nós vamos começar a analisar o nascimento da alma humana na Terra. Você vai ver que o problema é muito mais grave, ou seja, muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Né? E às vezes existe uma certa dificuldade de resolver esse problema. Então, o nascimento. Como é que uma alma nasce? Uma alma chega na Terra. Então, veja bem. Se nós imaginarmos essa nossa ideia do projeto Terra, nós temos aqui o plano espiritual, né? Comando do projeto Terra. E a alma no plano astral, vamos imaginar uma alma lá, sem o corpo físico. E aqui embaixo nós temos um corpo biológico. Presta bem atenção. Nós vamos ter que separar muito bem a natureza espiritual do ser, a sexualidade espiritual do ser, da alma, porque a alma tem uma sexualidade, e a hora que essa alma encarnar aqui, num corpo biológico com características de macho e fêmea. Ok? Essa característica de macho e fêmea é uma característica biológica para a reprodução da espécie biológica. Então, os engenheiros siderais, os engenheiros que organizaram esse projeto, que prepararam todo um ecossistema aqui, prepararam todo um ambiente ecologicamente correto, vamos assim dizer, para que o homem se desenvolvesse dentro desse processo. Já existe um processo sexual embutido, natural, que nós não podemos negar. Ou seja, todos os animais que vivem nesta sociedade, praticamente esse sistema ecológico que estão aqui, eles são animais que se reproduzem pela sexualidade. Ok? Então, existe uma força, olha só, uma força biológica natural que faz com que macho e fêmea se aproximem para que biologicamente ela possa perpetuar a espécie. Ok? Então, existe uma força que impele um para com o outro. Essa força ela é muito poderosa. E essa força nós temos que compreendê-la para poder entender o porquê que eu desejo muito o sexo oposto. Por que eu me apaixono loucamente? Existe um motivo, nós temos que compreender esse motivo. A compreensão faz com que a gente transcenda muito esse aspecto. Então, é isso. Então, essa alma, ela vai encarnar, entrar num corpo biológico que é macho ou fêmea. Agora, a alma, ela não é macho nem fêmea. Mas a alma,
tem sexualidade. A alma busca o prazer. Eu até brinco, né? Porque todo mundo, todas as religiões querem entrar no reino do céu. O que tem no céu de tão bom que todo mundo quer ir para lá? Faz até penitência aqui, faz o diabo aqui para ir para o reino do céu. O que tem no céu de tão bom se não for prazer? Se não for algo que dê prazer, eu estou um pouco me lixando de ir para o céu. Né? Então, todo mundo deseja que é paz eterna, prazer eterno, tudo eterno, né? Aquela coisa colocada nesse aspecto. Né? Então, muito bem. Então vamos continuar. Freud já dizia, Sigmund Freud dizia, que toda alma, todo ser nasce puro, mas numa sociedade altamente doente. Desde a infância, desde a mais tenra infância, essa criança vai ser contaminada pela doença da sociedade, pela doença dos pais, pela cultura e por tudo mais. Ela vai viver a cultura. E a cultura é totalmente antinatural. Ela é antinatural, ela é antissexo, ela é antiprazer, ela é anti um monte de coisa. Principalmente as religiosas. Por exemplo, principalmente roupa. Todos vocês vestem roupa, não tem ninguém andando nu pela rua. Por quê? Qual o problema? Os índios andam nu numa boa. A sociedade indígena, vai lá na Amazônia, está todo mundo numa beleza, numa boa. Ninguém tem vergonha, não é crime viver a sua sexualidade, mostrar seus órgãos sexuais, seus órgãos genitais. Aqui não. Proibido. Uma sociedade avançada, civilizada. Já começa por aí. Nós vamos ser contaminados. A roupa é um grande contaminante. Muito bem. Então Freud dizia isso. Vamos analisar o que acontece com uma alma quando ela entra num corpo. O primeiro sentimento que essa alma vai ter, pela lei do karma, por causa da lei do karma, olha, por causa da lei do karma, que uma das partes fundamentais da lei do karma é a lei do esquecimento. Ou seja, essa alma, ela esquece totalmente a sua natureza superior, a sua natureza espiritual, como ela era numa dimensão fora da matéria. Esse esquecimento faz com que quando a alma em clausura entra dentro de um corpo, ela se sente aprisionada dentro desse corpo. Aprisionada. E quando ela esquece de tudo, de sua natureza, ela se sente aqui. O sentimento que ela vai ter, presta bem atenção, isso é muito importante, é solidão. Ela vai sentir sozinha, completamente sozinha. Todos nós somos criaturas solitárias. Quando você fica doente, você vai sozinha para o hospital. Você não leva ninguém com você. E o dia que você morrer, você vai sozinha atravessar essa fronteira. Você não leva pai, mãe, namorado, marido, você não leva ninguém com você. Você vai sozinha. Da mesma forma que você chegou, sozinha. Então, naturalmente, esse ser humano, ele vai procurar companhia, ele vai querer sair dessa solidão. Ele não aguenta essa solidão, para ele é doentia. Essa solidão é terrível. Essa alma detesta a solidão porque ela é uma alma mais lá no mundo espiritual, ela é muito ligada, muito conectada. E quando ela é enclausurada, individualizada e enclausurada, o sentimento de solidão é terrível para essa alma. Então, as fases, muito importantes, a primeira fase, que surge quando a criança desce, Freud já dizia, então a criança, todo mamífero, olha que interessante, ó. Ele nasce de uma fragilidade incrível às vezes. Você vê, o homem, a criança quando nasce, se não tiver durante muito tempo, 4, 5, 10 anos, a ajuda dos pais, ele não sobrevive. Se largar uma criança, ele morre. Diferente de outros animais que nascem já autossuficientes, já saem se virando, né? Ok? Já sai se alimentando, comendo, se virando.
uma galinha, um pintinho, você larga ele sozinho, ele se vira, vai comendo, já nasce, pronto. Mas nós não nascemos pronto. Muitos mamíferos precisam, no início de sua vida, ele precisa se alimentar. Precisa se alimentar, precisa de calor da mãe, para se proteger do frio, das intempéries, tudo aquilo. Tá? Por isso os mamíferos, o cachorrinho, sempre pega os filhotinhos, esquenta ele, cuida dele, ele vai mamar tal. Existe um instinto muito forte em alimentar. Você vê, ele nem abriu o zoinho, já está procurando a teta da mãe para comer. Que força impele este indivíduo, esse filhotinho, aí? E os nossos estudos dizem que é o prazer. Mas não é qualquer prazer. Não é qualquer prazer. É o prazer sexual. O Freud, estudando a natureza sexual dos homens, ele descobriu que a criança, quando nasce, a libido sexual, ou o prazer sexual, se localiza na boca. É a chamada primeira fase da energia sexual, da libido sexual. É chamada, em psicologia freudiana, de fase oral. A criança vai vivenciar a fase oral, que acontece desde o momento que ela nasce, às vezes até quando está dentro da barriga da mãe, né? Está no feto. Até mais ou menos os 3 anos de idade. É chamada fase oral. Então, tudo a criança quer pôr na boca. Quando ela está se alimentando, sugando, ao mesmo tempo que ela está tendo prazer sexual, orgasmo até ali, está sentindo, vamos assim dizer, um tesão, né? Entre aspas, ela está associando este prazer sexual à alimentação. A natureza criou esse mecanismo do indivíduo ir em busca do prazer. Na verdade, ele está indo em busca do prazer. O alimento conjecturado na boca dá a sustentabilidade do ser, porque comer dá prazer, alimentar-se dá prazer. Imagine se alimentar fosse a coisa mais ruim do mundo. Não ia ter obesos e também todo mundo ia morrer. Ninguém ia comer. Então, o projeto do corpo biológico associa alimentar-se a prazer. Mas nesse caso dos mamíferos, na fase oral, é prazer realmente sexual. Isso já é um fator definitivo. Então, Freud descobriu que se a criança fosse reprimida nessa fase oral, se ela fosse reprimida de algum motivo, isso causaria um trauma profundo que iria afetar a fase adulta do indivíduo. O comportamento psicológico na fase adulta. Você vê quando as crianças de 1, 2 anos de idade chupam chupeta, ela pica, você não tira nada, tudo ela quer pôr na boca, tudo é chupeta. Ela não está chupando chupeta por causa de fome. Ela está chupando chupeta para gerar o prazer. Ela está vivendo o prazer sexual. E nessa fase muito de infância, ela se agarra na mãe. A mãe é uma fonte de segurança. É uma fonte de ela sair daquele medo, do medo da solidão. Então ela agarra na mãe, se agarra na mãe, aquela pessoa mais próxima, para ela sair desse sentimento de solidão. E a mãe lhe dá prazer mamando. Certo? Alimentando. Ela sente um prazer enorme estando com a mãe. Então ela tem um apego muito grande à mãe. Então você vê que nós somos forçados a se apegar em alguém, a algo, para sobreviver até para sobreviver. Então a natureza nos força a essa relação. Né? Por isso que tem muitos filhos que não conseguem largar dessa relação. Aí vem os complexos, que a gente chama de complexo de Édipo, depois uma série de outros complexos, né? Do filho que se apaixona pela mãe. Isso na psicologia, né? A gente vê muitos desses tipos de casos por aí. E a psicologia explica por causa de todas essas atitudes. Então veja bem. Então você não pode, por exemplo, o que você não pode fazer é reprimir. Como reprimir? O que é? Isso nós vamos discutir muito, tem uma outra palestra, um outro modo que é só sobre repressão sexual. Mas se a criança estiver chupando a chupetinha dela lá, no maior prazer, você chega e bate, né? Larga disso, que coisa feia, horrível, chupando chupeta, onde você vê um molecão desse chupando chupeta. O que acontece internamente? É como se você estivesse proibindo ele a viver o prazer. Então ele começa a ficar assim.
Então ele acha que sentir prazer não pode, é ruim. Então ele vai se fechar para o mundo. Ele cria uma barreira. Não é assim que se tira a chupeta de uma criança. Nem é assim que se tira o hábito de chupar, de sentir o prazer. Que com o passar do tempo, até os 3 anos de idade, o começo dos 3, aí a energia sexual sai da fase oral. Na verdade, ela tem um curso, né? Ela tem uma forma de descer. Ela está aqui, na boca, na fase oral. Aí ela desce e se instala na fase anal, na psicologia. O prazer sexual é transferido para essa fase. Eu não vou discutir muito essa fase aqui, porque nós não vamos nos apertar muito essa questão, senão a gente perde tempo. Essa fase aqui, ela fica, vocês podem ler na internet, quem tiver mais interesse, fica do início dos 3 anos até o final dos 4 anos de idade. Ela fica. Depois ela sobe e vem para a fase genital. Então ela vai se instalar aqui. Né? No começo dos 5 anos de idade, a criança está com essa energia aqui. Mas ela não tem ainda libido. Ou seja, ela tem o libido. O libido vai ser transferido por aqui. Ela vai sentir prazer no órgão genital dela. E aí vem a psicologia, né? A psicanálise, tudo fala que a criança, o homem, o macho, por exemplo, ele tem o pênis. E ele tem aquele falo. Né? Então, esfregando aquele falo, ele sente aquele prazer. E a menina, a mulher, ela não tem. Então, é como se ela tivesse uma sensação de perda. Ela fica como se fosse, como é que se fala assim? Dominada por ela não ter. O macho ter e ela não ter. Então, ela se sente reprimida. Ela se sente menor, vamos assim dizer. Ou suprimida pelo homem. Né? Por isso que o macho na espécie, ele sempre no passado, ele suplantou a mulher. Né? Em todas as sociedades a mulher ficava, né? O homem era o macho que dominante, era o dominante da espécie. Tá? Então, as pesquisas psicológicas, científicas mesmo nesse campo, vai colocar esses aspectos como parte integrante e importante do comportamento sexual e o comportamento da sociedade, da organização da relação homem e mulher na sociedade. Muito bem. Então, o que vai nos interessar é isso aqui. E eu já vou dar um salto interessante, eu já vou sair dessa fase. Em todas essas fases, imagine que interessante agora. Se aqui ela buscava o prazer sexual na boca, a hora que ela transfere para cá, aqui ela pode obter através da chupeta e através de alimentar-se com a mãe, ou comer, né? Comer dá prazer. Mas quando ela entra nessa fase, tem um problema. Ela não pode ter essa relação com a mãe. E tecnicamente, isso explica, psicologicamente, isso explica por que o sexo, o homem, ele começa a odiar o outro homem. O outro homem, porque ele não sente prazer com o outro homem. Porque ele começa a repelir, ele tem o falo, o outro tem o falo, ele repele. Começa a repelir, ele começa a não... Por isso que no reino animal, você vê, os homens brigam, os animais machos brigam entre si. Eles começam a brigar entre si desde cedo, quando eles estão na puberdade, eles começam a brigar entre si, expulsar. Eu vejo meus gatos, meus animais, os machos não suportam o outro. A fêmea não. Você pode botar 4, 5, 6 fêmeas, tudo assim, numa boa, tá, mas macho, você bota 2, 3 machos juntos, não vai dar encrenca. Os meus gatos, eu vejo muito comportamento nos meus gatos. Se entrar, olha, é engraçado, se entrar uma fêmea aqui, uma gata estranha, fêmea, ele olha, cheira. Mas passou o macho aqui no muro e já sai correndo atrás e quer arrebentar. Isso é um instinto forte. E o homem tem esse instinto. Por isso, quando ele está com a namorada dele, se passa um outro homem, ele já fica assim. Se o homem olhou torto para a namorada dele, já quer matar o desgraçado. Já arranca o revólver e sai dando tiro. Mexeu com a minha mulher, mexeu com a minha mulher. Se cria, vai gerar o comportamento, tá? É a relação comportamental, é o ciúmes, é o poder, a dominação. Tudo bem. Mas nós vamos sair dessa fase, vamos ficar um pouco aqui. Tem muita coisa para falar, daria um ano de estudo psicológico só nessa fase, dessas coisas aqui. É complexo na biologia. Mas eu quero andar e caminhar, e nós vamos analisar agora os jovens de 12, 13, 14, 15 anos. Dos 12, aos
15 e até aos 18 anos. Que é onde explode a puberdade, o desejo sexual, a procura do namorado, e aqueles namoradinhos, e aí vê festa, aí não sei o que tem, e vamos pra balada, e vamos não sei o que tem. Tudo a caça. A caça. O tema de hoje, central de nossa palestra, é as causas fundamentais das frustrações afetivas e sexuais. Esse é o tema central de hoje. Eu vou mostrar para vocês qual que é a causa. Por que nós temos uma sociedade afetivamente frustrada e os relacionamentos não dão certo? Nessa fase, dos 12 aos 16 aos 18 anos, o jovem está na sua maior potência sexual. E aonde ele vai arrumar o parceiro sexual? Qual é o meio de convivência? Onde ele convive, basicamente? Então eu fiz uma pesquisa, olhando até para a minha própria vida, e fazendo uma pesquisa na sociedade, no mundo. Eu pesquisei muito antes de escrever esse livro. Estudei muito tantra indiano, pesquisei, fiz muita coisa para levantar esses dados. Então, é a escola. A escola é o ponto de encontro. E interessante que as nossas escolas, antigamente, as escolas eram até separadas, mista, não podia ser mista. Era escola de mulher, colégio de mulher e colégio de homem, não separavam. Dificilmente eles misturavam. Em alguns colégios de freira, por exemplo, só tinha as meninas, não misturavam. Mas vamos pegar uma escola hoje, ou em várias épocas, onde você tem isso aqui, ó. Presta bem atenção na amostragem. Eu tenho 1000 meninas, 2000 alunos, onde 1000 são meninas e 1000 são meninos, ou seja, FM, feminino e masculino. Presta atenção, vocês vão entender a origem das coisas. E vocês vão dar risada, vocês vão ver que vocês vão sacar. É isso mesmo que acontecia no meu colégio. Dessas 1000 meninas, eu vou dizer para vocês que 10 dessas meninas são top. O que é top? São as mais bonitas, as top models. Lindas, gostosas, um tesão, tudo que vocês possam imaginar. Maravilhosas. É aquelas meninas que não precisam fazer absolutamente nada, que todo mundo vai se apaixonar por elas. Ou seja, fisicamente falando. Nós vamos fazer uma análise agora fria e calculista e biológica. Vocês vão ver como é que a coisa é interessante. E óbvio, do lado dos meninos, a mesma coisa. Vai ter 10 meninos que as meninas vão achar lindos, maravilhosos, vão ser o centro da atração. Ok? Muito bem. Tá? Aí, restam 990 desses 1000. E desses 990, nós vamos ter o quê? Vamos pegar o oposto. Feio. Não é engraçado? Não é engraçado que de 1000, somente 1%, ou seja, 10 é bonito. Pode fazer questão, e o duro que é assim mesmo, né? Você vai num colégio, numa escola, é 5 ou 6 que são lindas, maravilhosas. Que todo mundo vai desejar. O resto começa a ficar meio resto. Não tem a perfeição daquelas 10. Ou é assim, é assado, né? Então, tem uma grande porcentagem, que eu não vou dizer o número aqui, que seria antiético até, que são muito feios. Vamos colocar o M, feio. Isso já é uma gravação. Sabe por quê? Porque o cara ele vai tentar conquistar o sexo oposto. Vai ser uma conquista. Ele vai buscar, ele vai à caça, como a gente diz, né? Ele vai tentar conquistar. Mas vocês podem perceber que esses 990 homens, desse mesmo lado, a mesma coisa, tá? Os dois lados, a mesma coisa. Você percebe que esses 990 homens vão inconscientemente desejar essas 10 mais bonitas. E vice-versa, as meninas vão desejar esses 10 meninos mais bonitos. Porque a natureza,
Eu vou explicar por que é assim inconscientemente. É inconsciente. Aí vocês vão entender por que as bancas de jornais estão cheias de revistas daquelas mulheres mais lindas, gostosas, aquela bunda, playboy. Ninguém bota mulher feia na Playboy, bota. Não vai vender, vai. Agora eu pergunto, por que não vai vender? Por que ninguém sexualmente consciente é atraído por uma mulher muito feia? Ou por um homem muito feio? Então você já pega o perfil da sociedade em termos de sexualidade. Televisão, vende, se tiver uma puta mulher bonita. Filme, já viu filme fazer sucesso com a mocinha do filme ser gorda, feia, horrível? Tem que botar uma puta mulher bonita, né? Não precisa nem abrir a boca e falar nada da mocinha do filme. Só tem que estar lá. Né? Infelizmente, eles vão trabalhar com a psicologia do ser humano, com essa psique doentia do ser humano, que vai desejar profundamente a coisa. Mas tem um motivo para isso, tem uma explicação para isso. No reino animal, a biologia explica, no reino animal, presta atenção. Vocês percebem, vamos pegar uma manada de cavalos, vocês já vão entender. Tá? Geralmente, o garanhão, aquele forte, bravo, altivo, o que ele faz com os outros machos que são fracos, defeituosos, manquetola, aquele cavalinho manquetola que saiu no meio, né? Que é o cavalo feio, né? Coxo. Né? Ele não pode, olha, por leis biológicas, ele não pode transferir esse gene defeituoso dele para a próxima geração. A natureza tenta extinguir as coisas ruins, os feios, os defeituosos. Como é que ela extingue isso? Impedindo que ele passe esse gene para frente. Então, biologicamente falando, o garanhão forte, poderoso, viçoso, ele detona esses aqui, até mata, se for preciso. Os velhos, feios, eles não podem passar o gene para frente. Então, somente esse gene forte e viçoso é que tem a capacidade de pegar aquela fêmea e conquistar. Ok? Então, veja bem, a próxima geração biológica tem que ser sempre mais bonita, mais perfeita e melhor do que essa geração superior. Isso se chama adaptabilidade da espécie no meio ambiente. O aperfeiçoamento da espécie ao longo de gerações. Isso aí é um DNA biológico. Então, veja bem, por isso que todo mundo deseja a fêmea mais bonita, mais atrativa sexualmente. Para que a beleza significa a perfeição biológica da espécie. Ok? Isso é inconsciente, gente. Vocês não dominam isso. Inconscientemente você vai ficar maluco quando vê uma menina e um rapaz bonito. Vocês ficam assim, olha que louco. Ai. Aquele desejo inconsciente surge. Aí vem a paixão é inconsciente, você não controla. Você se apaixona pela pessoa. Existe um atrativo que atraiu você inconscientemente. E às vezes o atrativo é mesmo a beleza. E pode escrever o que eu digo, o homem, quando a menina passa, ele olha de cima para baixo. Ou seja, quer dizer, de baixo para cima. Primeiro ele vê a bunda, depois ele vai se interessar pelo resto. É verdade, o homem tem essa energia de macho. E o homem tem uma... Por que o homem é safado, sem vergonha, quer ficar com todas? Porque ele traz esse arquétipo, ele traz esse gene das sociedades primitivas, que o forte, o macho, ele tem que cobrir o maior número de fêmeas possíveis. E ele rejeita a fêmea feia. Por que ele rejeita a fêmea feia? Porque ele não quer que aquele gene feio passe para frente. Vocês estão entendendo? Por isso, os feios em toda espécie é karma. É o cara que não vai ter vez nessa história da sexualidade. Ele vai ser rejeitado sexualmente. Isso é um processo biológico da natureza, que todas as espécies, e o ser humano é um animal no meio dessa espécie. Ele tem que se entender com esse animal. Mas, imagine, nós temos 3, porque esse cara aqui, veja bem, ele vai se apaixonar por essas 10. Esse também vai, então vai começar uma competição. Eles vão competir para conquistar a fêmea, a mais bonita, aquelas 10, mais. As misses, as top models. Aquela coisa que a sociedade cria. Da mais bonita, da mais gostosa tal. Porque dá status, né? Você passar com a menina mais bonita. Você não vê esses filminhos babaca americano, teen, que passam na televisão toda semana assim? Todo aquele cara sempre se apaixonando pela mais bonita da escola, a mais gostosa, sonhando em estar com a mais bonita, e ele no canto.
Todos os filmes são assim. Tem aquelas team leaders, né? Nos filmes americanos, as team leaders, a líder de torcida, né? Team leaders, né? Aquela lá, toda bonitona, todo mundo se apaixona por ela. E as meninas se apaixonam por aqueles atletas, jogador de basquete, fudidão lá, né? Que é mais bonitão, mais forte, mais poderoso. E esse jogo da sedução, aí começa uma coisa chamada jogos da sedução. Ou seja, o homem, o menino, precisa conquistar a fêmea, que é o desejo seu. E a menina, a mesma coisa. Agora, pense você nessa posição. Sou feio. Tem outro problema, você é feio e pobre. Porque tem o feio rico. O feio rico, ele compra uma motona, né? Monta num carrão, veste uma roupona, toda, chega nas baladas, já chega lá. Né? É só você ver, e as mulheres ficam loucas por gente rir. Pode ser feio que nem dói, aquele jogador de futebol feio que dói, e pega as mais gostosonas, bonitonas. Então o inconsciente das pessoas começam a criar esse arquétipo, não, se eu sou feio e pobre, como é que eu faço para conquistar essa aqui agora? Porque todos vão entrar numa competição. Então, as pessoas vão competir. E fica competindo. O pobre feio, bom, o rico, aquelas 10 mais bonitos, eles não precisam fazer nada. Ele bota uma puta roupa velha, rasgada, vira moda. Todo mundo se veste igual, vira moda. Ela não precisa fazer nada, ela vem de bicicleta na escola, todo mundo paquera. Ai, que menina linda, ai, que gostosa. A menina é a mesma coisa. O feio e pobre, ninguém olha. Ninguém nota que ela existe. E ele começa a falar, o que eu tenho que fazer para conquistar essa mulher? E a psicologia é tão safada que ela vende produtos para vocês no mercado social usando a mulher. Não existe nenhuma feira de automóvel que você vá, pode ir lá no Iambi, que sentada no automóvel, tá aquela puta mulher gostosona de perna de fora, shortinho, assim, tudo lá assim, para você comprar o carro, que inconscientemente, se você tiver o carro, você leva a mulher também. Por isso que eu digo, atrás de todo carro lindo e luxuoso, no volante existe um indivíduo sexualmente frustrado. Porque é uma roupa que ele veste, ele começa a vestir roupas para a sedução, ele começa a entrar na competição. A Fiat tinha um programa, ela lançou um carro, a propaganda dela na televisão era essa. Ó, eu quero que vocês se lembrem disso. À noite saiu um jovem da universidade, um pobre feio, saía com o caderninho debaixo do braço e parava no ponto do ônibus em frente à faculdade. Ponto do ônibus. 11 horas da noite. Aí descia a escadaria, né? Aquela menininha linda, toda bonitinha, né? E a voz falando na cabeça, olha lá, Maria, olha que coisa linda, que maravilhosa, descendo, né? Da escada. Olha, e aí parava um Fiat na porta e ela entrava no Fiat e ia embora. E a voz falava, tá vendo? Se você não tiver um Fiat, você jamais vai conquistar aquela. Jamais, ela não vai nem te olhar. E aí descia, nesse mesmo programa, descia a segunda menina, vinha outro Fiat, pegava ela. E eu queria com aquele cara de bosta ali na ponte de ônibus. Então, inconscientemente, o que esse pobre feio vai ter que fazer? Ele vai ter que trabalhar 12 horas por dia, vai ter que fazer hora extra, juntar dinheiro para comprar um carro, para poder entrar na competição. Na verdade, a nossa sociedade capitalista e materialista, ela cria esse mecanismo, né? Porque se fosse numa sociedade comunista, onde todo mundo tinha a mesma coisa, os mesmos direitos, isso não ia acontecer dessa forma. Certo? Mas uma sociedade capitalista como a nossa, você tem que fazer sucesso. Porque se você fizer sucesso, você chama a atenção. Então, esse não precisa, porque já chama atenção naturalmente, certo? Mas o resto precisa. Ele vai entrar na luta, na competição. Precisa chamar atenção. Então, o que significa sucesso? Tem várias coisas. O cara é pobre, feio, vou montar banda de rock, né? Montar banda de música. Porque no arquétipo existe o quê? Ele vê os Beatles tocando lá, 4 neguinhas, 500 mil mulheres, morrendo pelo cara, certo? Ele fala, pô, eu quero ser assim também, né? Vou ter 1000 mulheres no meu pé.
Então, o caminho do sucesso é o pobre, feio, manda banda de rock. É? Aí, quando ele manda a banda de rock, ele se frustra, porque a banda de rock não faz sucesso. Por que ele não faz sucesso? Porque a mídia que vai vender o CD dele, se o neguinho for bonitinho, legal, a Globo contrata, bota a música dele até na novela, vende pra cacete. Mas se o cara for banda feia, olha quantas cantoras maravilhosas o Brasil não tem, aqui em Limeira tem cantoras maravilhosas, mas fisicamente não são bonitas, não vai entrar na mídia nunca. Ora, pega uma bonitinha, gostosinha, canta mal a beça, né? Mas faz sucesso, vende um monte de coisa, né? Então, você vai ver como é que o mercado funciona em termos de aparência. O bonito vende, o feio não vende. Tá? Então, banda de rock. Opa, ou nos esportes. Né? O cara vai tentar fazer sucesso no esporte. Porque no esporte também, quem chega em primeiro lugar, nos Jogos Olímpicos, é o famoso. Todo mundo, fotografia, jornal. Quando ele se sente famoso, ele se sente amado. Na verdade, ele está tentando preencher o vazio dele, esse vazio da solidão. Ele precisa conquistar a fêmea. E inconscientemente acontece uma coisa dentro dele que ele se apaixona. Ele vai se apaixonar, ele se apaixona. Ele se apaixona pela menina mais bonita. A nossa palestra é a origem das frustrações. Por que eu me frustro afetiva e sexualmente? Eu me apaixono por aquela menina linda da escola. Faço tudo para conquistar a menina para mim. O pior é o dia que aquela menina passar na sua frente com outro. Quando uma dessas meninas lindas aqui arrumar um namorado, nós vamos ter 990 frustrados. Ou simplesmente com dor de corno. Veja suas amiguinhas, vocês que vão aí na noite, na balada, quando a sua amiguinha que é apaixonada por aquele menino, vê ele com outra. Ou com outro. Vocês já passaram por isso. Vocês querem matar, querem arrebentar, querem chutar todo mundo, querem mandar o mundo à merda, a vida é uma bosta, essa coisa toda. Presta bem atenção. Aí, veja bem, você tem aquele menino feio. Aquela menina feia que está sentada ao teu lado na carteira. Nenhum gosta do outro. Todo mundo está se apaixonando pelo terceiro. Mas aí ele se vê nessa situação de corno. Fala assim, poxa, e agora? O que eu faço? Minha paixão, aquele meu ideal. Aí o cara ficou olhando para ela. Já que não tem, vai tu mesmo, né? Vou ficar com essa aqui mesmo. Aí fica de que jeito? Tratando ela pontapé, bico. Não tem carinho, não tem um amor profundo, não tem um desejo profundo. E outra, quando ele pega essa menina e vai transar com essa menina, eu digo para você que ele não está com ela. Ele fica pensando na outra. Ele fica na fantasia. Aí nós vamos discutir uma hora que a gente chama de fantasia. Eu dou esse curso aqui em várias cidades. Eu estou dando já dei um curso desse no Rio, recentemente. Dou sempre esse curso. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu dei um curso desse em São Carlos. Tem um pessoal aqui de São Carlos até assistindo a palestra hoje. E tinha uma menina que foi fazer esse curso, ela tinha uns 18 anos de idade. 18, 19 anos ela tinha. Não vou citar o nome. Então ela vinha conversar muito comigo, esse curso foi vários fins de semana também, né? Então esse curso foi alongado. Então um dia ela chegou para mim e ela falou assim, olha Laércio, eu tenho um namorado, né? Eu já namoro ele há 4, 5 anos. Ou seja, desde os 16 anos a menina namorava aquele rapaz. E a pergunta dela, ela achando que eu era um guru das estrelas, ela me perguntou, será que eu vou casar com esse meu namorado? Como se você tirar o tarô, né? Não, você vai casar, tua alma gêmea, teu futuro ideal. Para mim, eu mato isso de charada, cara. Não precisa nem ler tarô, não precisa ler nada. Né? Não precisa nem ler. Aí eu simplesmente perguntei para essa menina, falei assim, você vai me explicar uma coisa. Tá? Você vai me responder o seguinte. 2 perguntas. Primeira, você se masturba?
A menina, sim. Falei, legal, bom. Agora, quando você se masturba, você pensa em quem? No seu namorado? A resposta dela foi simplesmente, não, nunca. Então, quando você está sozinho, você está na sua fantasia, no seu desejo sexual, na sua masturbação, ela vai procurar um ideal. Vai procurar aquele ideal sexual, vai procurar aquele ideal afetivo. Porque é a fantasia. O ideal da televisão, da novela, do filme. E não pensa, não está com aquela pé. Eu peço que todos vocês façam uma reflexão aqui dentro de vocês, na vida toda de vocês. Se o parceiro afetivo de vocês, quando você tem essa liberdade, quem e com quem vocês fantasiam? Aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. Porque eu disse assim para ela, você pode chamar aquele menino de seu namorado e ele de sua namorada, mas ele não domina o teu interior. Por isso, não queiram ler a mente de seus namorados, viu? Nem de seus maridos. Vocês iriam se frustrar muito. Você não vai possuir nem dominar o universo do outro. O universo interior do outro. Jamais. Vocês vão ter que aprender, e todos nós vamos ter que aprender a conviver afetivamente com as pessoas de um jeito bastante verdadeiro. Porque é assim que a natureza humana funciona. As pessoas têm que entender que relacionamento afetivo não é ser dona do outro, possuir o outro, nem dominar o outro. É dar passos juntos. Só isso. É caminhar nessa terra juntos para certas questões serem resolvidas. Mas se você tentar reprimir, para aprisionar, vai acontecer esse tipo de situação. Então, veja bem. Os relacionamentos passam a ser relacionamentos, na sua maioria, frustrados. Eles não podem dar certo do jeito que a gente imagina. Porque vai faltar parte. Aí você fala, mas e o amor, Laércio? Mas vamos falar do amor nisso aí. As pessoas, sexualmente, elas não amam umas às outras. Elas se apaixonam pelas pessoas. Paixão é completamente diferente de um estado de amor. Nós vamos discutir isso mais para frente, nesse seminário. As pessoas se apaixonam para fugir da solidão e se apaixonam pelo sexo. É atração sexual. Aí, com o tempo, às vezes com o carinho, a harmonia, a convivência, a bondade com uma pessoa que está muito próxima, aquilo pode te atrair também. Mas é uma outra forma de atração que não é a sexual. É um companheirismo, é um carinho, é gostar de estar com a pessoa, de dialogar, de conviver com a pessoa. Mas sexualmente ela sente tesão por outra. Por isso que as prostitutas, né, os maridos, as mulheres, procuram as prostitutas, está bem casado, vida, mas vai sair com outra mesmo, e vai trair, vai trair. A traição é natural. O corno é uma coisa, se você não teve ou não tem, pode ter certeza que terá. Isso faz parte da natureza humana. Um dia você vai ser corno. Todo mundo, no fundo, vai ser de alguma maneira. Então você já tem que se acostumar com isso. Não adianta brigar com isso, nem se espernear. Um dia você vai ver a sua amada com o outro. Porque você não possui. Se você querer possuir, é uma doença. Você achar que você vai possuir o outro. Você não vai possuir o outro. Tá? Então, veja bem, isso é um exemplo que vocês podem olhar os seus amigos, as suas amigas, a sua juventude, como transcorreu as suas conquistas, os encontros. O que é uma balada, não? O que é uma balada noturna? Vai lá na balada noturna, você vai ver. Enche daquelas menininhas na avenida, que o povo desfilando com carro, né? Cada um com um carrão mais bonito, desfilando. Como se fosse um desfile dessa conquista. Ó, o fantástico,
Isso passou no Fantástico. O Fantástico fez essa pesquisa. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Isso é verdade. O cara pegou um cara não muito bonito, um cara normal, certo? Um cara dessa turma aqui de baixo, não lá das 10 top, um cara normal. Botou ele num Fusca, uma roupa simples, e ele foi desfilar em São Paulo, no bairro de Pinheiros, um sábado à noite. Deu um monte de volta com o Fusqueta dele, estacionou o Fusqueta, foi lá, tentou puxar papo com algumas meninas e com câmera escondida. Nem as meninas nem embora, dava oi, tá, virava as costas e ia embora. Nem papo dava para o cara. Aí, nessa mesma noite, o Fantástico pegou o cara, tocou a roupa dele, botou uma puta roupa Chance, tá, um banho de loja, meteu ele numa BMW esportiva, vermelha, cabine aberta, conversível. E ele deu umas 20, 30 voltas ali no mesmo lugar. A hora que esse carro estacionou a BMW, começou a chamar umas meninas para conversar, veio umas 20, tudo ali no pé dele, ficou o tempo inteiro ali, tá, pá, beijou umas 3 ou 4. Por quê? O Fantástico mostrou isso claramente, como é o que a gente chama de e o que a gente chama de jogos da Sedu. Por isso que a maior parte dos feios, eles vão lutar, eles vão competir, eles vão trabalhar vão montar empresa, vão montar um monte de coisa, vão lutar na sua vida. E o objetivo é inconscientemente conquistar a fêmea. Às vezes um atleta que está lá lutando, treinando 12 horas por dia, inconscientemente, ele está buscando a realização, o sucesso, o poder, porque inconscientemente ele está sendo movido por essa energia, que ele não percebe que ele está sendo movido por essa energia, mas ele está. Freud explica. E Lala também explica. Então, quando nós compreendemos profundamente a natureza de nossas frustrações, de nossas buscas, nós vamos entender o erro que nós estamos cometendo. E o pior de tudo, é quando você acredita e sonha, presta bem atenção, que você vai ser feliz, completamente realizado, quando você conquistar a pessoa ideal, pessoa de seus sonhos. Olha, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Essa menina bonita aqui, e aí tem o cara feio aqui do outro lado. Ele acha essa menina perfeita para ele, certo? Só que essa menina jamais vai achá-lo perfeito para ela. Aí advém mais uma frustração. Essa é a origem das frustrações. É uma das origens fundamentais pelo que os casamentos não dão certo, porque as pessoas não convivem ou não estão com aquilo que eles chamam de alma gêmea ou pessoa ideal. Eles acabam tendo um relacionamento com aquilo que está ali mais próximo, que lhe é permitido. Então veja bem, olha que louco. Eu tenho desse lado masculino e desse lado feminino, duas pessoas frustradas que vão se relacionar. Agora, isso não significa, presta atenção, isso é muito importante eu colocar aqui para vocês agora, que esta menina bonita aqui, quando ela se relacionar com esse menino mais bonito aqui, ela também vai se realizar. Tem um monte de outras coisas, um monte de outros fatores que vai dar problema aí na história. Nós vamos discutir ao longo desse seminário. Quais os outros fatores que vão dar problema? O que é que pode trazer uma frustração profunda para você? Você quer ver o sofrimento afetivo, quando ele vem, a frustração, principalmente nessa fase aqui, ó, e depois você pode extrapolar para o resto da vida. Mas essa é a fase da luta mesmo, que o jovem está com a força toda. Você quer ver que louco? Por que o homem se frustra? Não, o homem, por que nós nos frustramos? A frustração. Né? Primeiro ponto, vamos colocar aqui. Quando eu não conquisto a minha mulher desejada.
eu não conquisto. Faço tudo, mas não conquisto. Então, onde vem uma frustrar, eu vou ter que arrumar outra. Eu amei, desejei aquela menina do colégio o tempo todo, mas ela não deu bola para mim e ela ficou com outro, com carrão, chique, bonito, e eu com a minha bicicleta, nada. Olha a frustração. Primeiro ponto. 2. Vamos supor que eu consiga conquistar aquela pessoa. Por algum motivo deu certo. Conquistei. Passo um mês em love. Borboletinhas voando, coraçõezinhos, né? Beijinho daqui, beijinho de lá. 1 mês, 2 meses, aí a coisa vai esfriar. De um lado vai esfriando. Aí, literalmente, eu tomo um pé na bunda. Daquele pé violento. Né? Ou se não toma o pé na bunda, vira corno. Né? Então tem aquela coisa. Pé na bunda. É um fator, tomei o pé na bunda. Fui trocado, fui traído. Corno. Ó, né? Oh. Isso vai deixar o cara destruído. Ele passa um ano com aquela cara, né? Tomar remédio para dormir, não tem vontade mais de sair, não tem mais vontade de viver, não tem mais vontade de fazer nada. Né? E tem um terceiro fator, morre. Só morre. Achei ideal, maravilha, pum, pá, um acidente, morreu. E agora, o que eu faço? O problema é que você vai ter que fazer tudo isso de novo, tudo lutar para arrumar outra. Vai ter que ir para a conquista, vai ter que trocar de roupa, arrumar um carro novo. Vai ter que fazer tudo de novo. É um puta de um trabalho. O cara pensa, vou ter que sair a luta de novo, cara. Hã? É. Então, psicologicamente, inconscientemente, as pessoas aí suportar essa dor, né? A dor da frustração vai depender da capacidade psicológica e da recuperação de cada um. Tem pessoas que não se recuperam nunca, é um trauma, cria um trauma tão violento que o próximo relacionamento ela vai com medo, com temor, ela vai com todos os medos de entrar na mesma fria. Né? É o famoso gato escaldado tem medo de água fria. Ou o cachorro por mordido de cobra tem medo de linguiça. Vocês estão entendendo? O cara já fica, opa, não vou entrar nessa fria de novo, não. Né? Então é aquele cara que começa a ter os relacionamentos meio... Isso é trauma. Isso a gente chama de trauma em psicologia. Para outra ele já vai meio preso, fechado, não se entrega. Os relacionamentos começam a ficar cheio de problemas. Mas, na verdade, ele está tentando buscar outra para satisfazer um desejo sexual que está em si. A outra desperta o tesão, desperta o prazer. Mas, na verdade, ele deseja profundamente o outro. Sabe por que ele deseja profundamente o outro? Ele deseja profundamente o outro porque ele quer sair da solidão. O problema é a solidão básica, aquela solidão da alma. A solidão profunda. O ser humano parece que ele tem uma doença que ele não consegue viver só. Ele não sabe viver só. Ele vai entrar numa depressão, numa angústia. Aí, nós temos 2 problemas, viu? 2 problemas muito sérios nesses 2 coisas aqui. A rejeição. Sentir-se rejeitado é terrível porque reforça esse sentimento de solidão. E, ou seja, você sentia prazer com aquela mulher, aquela menina te dava prazer, te dava tesão. E a tua fonte de prazer vai embora.
você fica vazio novamente. E isso cria uma depressão. Cria solidão terrível. E você volta àquele estado básico que você não sabe resolver. Aí quando você chega para um grande mestre, para um grande ser de luz, para um Buda, para um Jesus, pergunta, mas qual que é a solução? Até quando eu vou ficar sofrendo aqui, vivendo as mesmas dores, as mesmas angústias, a mesma depressão? Quando é que eu saio disso? O que eu tenho que fazer para sair disso? Aí, pergunta para Jesus e Buda o que ele vai te responder. É isso que nós vamos conversar durante esse seminário. Será que é o outro, o parceiro, que vai trazer a paz e a felicidade e a realização do meu ser? Será que é ser campeão no esporte? Será que é montar uma empresa de sucesso, comprar tudo? Será que eu montar uma banda de rock, fazer ficar famoso, vender 1 milhão de CD, eu vou me sentir feliz e realizado como ser? Bicho, eu conheço gente do meio artístico famosíssimos, artistas famosíssimos, todo frustrado, doente, confuso, perturbado e não tem paz. Se isso resolvesse, se você atingir o ponto resolvesse, veja o caso de alguns jogadores que vocês são famosos aí, né? Na mídia, tudo, casou com a mãe bonita, uma semana depois já era. Né? Não tem, não adianta, é falso. A coisa é falsa. Né? Vide o caso, né, de um cantor famoso, não posso citar o nome, porque a gente está trabalhando com a mídia aberta, né? Mas apaixonado por sua esposa, e a sua esposa morre e vai embora. E deixa ele numa frustração terrível. Então, todos esses aspectos, nós vamos viver nessa. Por isso que o Buda dizia. O Buda era claro em afirmar nas suas 4 nobres verdades, em sua primeira nobre verdade, o sofrimento existe. Você, estando nesse planeta, se você não tiver consciência, você vai sofrer. De um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde. Você vê, quando vocês preparam seus filhos e mandam para a escola, todos os filhos de vocês vão entrar nessa jogada aqui, ó. Eles vão sofrer. Não adianta você pegar o teu filho, quando volta para casa, e vocês cometerem o grave erro de ficar enchendo o saco dele, perguntando a nota dele, se ele está indo bem na escola. Porque o problema maior dele na escola não é tirar nota. O problema maior na escola é enfrentar essa competição afetiva. E vocês nunca se preocupam em trabalhar seus filhos desse jeito. Ou perguntar se ele está apaixonado, se ele encontrou alguma menininha bonita. E orientar o seu filho. Conversar com ele. Ninguém, nenhuma mãe, nenhum pai se interessa pela sexualidade do teu filho. Pela afetividade dele. E eu, muito pelo contrário, 15 anos já está dando porrada na filha, não deixa namorar, não quer saber, né? Não pode. Proibido. Então nós vamos realmente trabalhar. O próximo módulo, nós vamos falar sobre a repressão sexual. Olha, se já não bastasse tudo isso que nós vamos passar de frustração, de angústia, que eu acabei de colocar hoje, aí vem as repressões, aí vem Deus, vem as religiões que vão impedir, vão criar uma coisa, vão criar tudo de problema para você viver a sua afetividade, a sua sexualidade. Por isso, no fim de tudo, quando nós somarmos tudo, você vai ver que é impossível alguém se realizar afetivamente numa sociedade como a nossa hoje. Você vai ter realmente uma sociedade de 100% de pessoas doentes. Totalmente depressivas, angustiadas, neuróticas, infelizes, desfilando com suas mulheres e seus namorados, completamente perturbados, infelizes, sem saber lidar com tudo isso. Vocês vão ver a origem dos ciúmes. Por que eu morro de ciúmes da minha namorada? Eu não posso nem ver. De onde vem os ciúmes? Por que a sociedade criou uma coisa chamada casamento? Para assinar um testado de propriedade para você possuir a mulher. Ela é minha agora, meu filho. Trouxe ela para o meu cercado. Aí você leva ela para o seu cercado, leva para a tua casa. Olha que louco. Por isso que casa e casamento tem a mesma coisa. Tem a mesma conotação de poder sobre o outro. Comecem a mentalizar e raciocinar tudo isso. E aí, vocês vão perguntar, mas quando que eu vou realizar? Como que eu vou me realizar? É que vocês, mais uma vez, estão buscando algo errado para ser feliz. Vocês não estão no foco certo dos grandes mestres. Os grandes mestres jamais falariam para você, quer ser feliz? Conquiste aquela menina linda.
Você acha que um mestre falaria isso para vocês? Um Buda falaria para vocês: se mate, faça tudo, que o dia que você conquistar aquela menina, vai ser o céu na terra. Gente, nós temos arquétipos de casamento e arquétipos de ser felizes para sempre nessas nossas malditas histórias infantis, de Branca de Neve e os Sete Anões, a Bela Adormecida. Mas só que ninguém, ou todos os filmes terminam no casamento do príncipe, com a princesa. Não é? Ninguém mostra o casamento da princesa 6 meses depois. 1 ano depois. Há brigas, encrencas, disputas. Né? A Bela Adormecida fica feia, gorda, horrível. O marido não pode nem ver ela na frente. 2 anos depois. Aí ele vai com uma casa com a empregada, vai com uma casa com a escrava, e deixa a mulher de lado. Aí encrenca com a mulher, ninguém conta a história 1 mês, 2 meses, 3 meses depois. 1 ano depois, 6 meses depois. 10 anos depois. Só aquele velho jargão. E foram felizes para sempre. E vocês nasceram acreditando nessa babaquice. Se vocês jogarem energia num casamento e achando que vão ser felizes para sempre, pode esquecer que você vai ser mais um frustrado na sociedade. Mais um doente para encher consultórios e tomar antidepressivos. Principalmente na velhice. As pessoas não são preparadas para serem velhos nessa sociedade. Velhos a gente joga em asilo, a gente descarta, joga fora, não produz mais, não serve para nada, só enche o saco em casa. É isso que velho serve na vida das pessoas. Dessa sociedade materialista. Mas numa sociedade avançada, o velho é um sábio e todo mundo quer ter um sábio. Veja se Einstein foi aposentado. Ninguém conseguia aposentar Einstein. Einstein dava conferência até o último dia dele morrer. Por quê? Ele tinha algo que ninguém tinha. Ele tinha algo especial, sua inteligência, sua sabedoria, seu conhecimento. Mas, quando você transforma o homem em androides, em máquinas, que depois aposentou, vai jogar baralho na praça, fica o dia inteiro jogando baralho, não tem mais nada para fazer, né? Não é útil, não serve mais para nada. Joga no lixo. O ser humano é uma máquina, é um androide. Então, nós vamos estudar como é que um ser desse pode ser feliz, pode se realizar. Não pode. Numa sociedade como a nossa? Não pode. Numa sociedade que prega, a hora que você arrumar um emprego, ganhar bastante dinheiro, comprar tudo que a sociedade oferece para você comprar, você arrumar sua mulherzinha, sua casa, aí você vai ser feliz. Isso é uma mentira. A gente sabe que não funciona, não é assim. E a alma continua solitária, continua. O problema não foi resolvido. Então essa é a questão fundamental que eu gostaria de colocar para vocês, para que vocês raciocinassem. Esse é o primeiro módulo, a introdução. O próximo módulo nós vamos falar sobre a repressão sexual. O papel da igreja, o papel das religiões e o papel da sociedade materialista, criando androides para a sociedade de consumo. Esse indivíduo gerado nas escolas, nas faculdades, eles não são indivíduos preparados para o lado afetivo e sexual. Nenhuma escola de vocês se preocupou se você estava feliz afetivamente, sexualmente. Algum professor treinou vocês para isso? Falou sobre isso? Algum professor ensinou vocês como conquistar a mulher, a menininha que está do lado? Como interagir afetivamente as pessoas? As escolas poderiam fazer trabalhos, né, para as pessoas se abraçarem, para as pessoas se tocarem, se beijarem, conversar, falar o que sente um para o outro. O jovem fica 20 anos amando platonicamente a outra pessoa e tem medo de chegar e falar para ela que eu amo você, eu gosto de você. As pessoas têm medo de falar que gostam uma das outras, que desejam as outras. Aí elas ficam nesse amor platônico, elas não conseguem interagir, relacionar-se com o outro. Ela tem medo de ser rejeitada. Eu quero ver, quando você começar a gostar de alguém, a primeira coisa que você faz é chegar lá para ela e falar, eu gosto de você, me interesso por você, quero ter aí um chique-chique com você. Né? Chique-chique, nheque-nheque. Né? Já vai achar que eu sou puta, que eu sou prostituta. Começa a criar muito arquétipos. E as pessoas não sabem que você gosta dela. As pessoas precisam aprender a abraçar os outros, a se relacionar, a interagir. Sabe? A trocar, conversar, dialogar. Colocar o que sente.
Fica mais fácil. Então esse treinamento precisa ser dado na infância, nas escolas. As pessoas iam aprender a interagir. Essas questões não ficariam tão confrontativas e tão perturbativas. Eu vou colocar nesse seminário uma sociedade na Índia, chamada Sociedade dos Jovens dos Povos Múrias. Vocês vão ver como é que eles tratam a sexualidade. Como é que eles tratam? É muito louco. Vocês acham que na Terra não tem, mas tem. Nesse planeta tem uma das sociedades mais avançadas que vivem a sexualidade liberada desde os 3, 4 anos de idade. Todos os jovens dessa sociedade transam com todo mundo, fica com todo mundo. É uma beleza. Aos olhos da sociedade ocidental é uma suruba. Parece uma suruba, todo mundo transa. E outra, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade já lá na coisa. E os pais liberam na boa, adoram que os filhos vão lá, vivam a sociedade, curta, isso é divino, isso é maravilhoso. Não é que nem nós aqui doentes, não, meu filho, jamais, ninguém chega perto. E nós vamos falar dessa repressão ao sexo, desse antagonismo ao sexo. Inconscientemente, que nossos pais fizeram de nossas mentes com relação ao sexo, à afetividade. Hã? Se você pegar 100 anos atrás, quando a menina mostrava o tornozelo, os homens ficavam loucos. Né? Você imagina, né, pegar um homem do século retrasado, né, e trazer ele hoje numa praia do Rio de Janeiro, para ver as tanguinhas, meninas de topless. Cai duro, né? Cai duro no primeiro... um choque de gerações violenta. Você vê como a nossa humanidade, o arquétipo da humanidade ao longo da história veio de uma repressão violenta, de um pudor violento, de oprimir a roupa, é uma forma de opressão ao sexo, de repressão ao sexo, onde as suas zonas de prazer não podem ser mostradas, não podem. Aí nós vamos estudar o Tantra, até agora o Tantra não entrou na história não. Nós vamos mostrar o caminho do Tantra, que é, na verdade, o caminho do prazer. Porque o Tantra, ao invés de ele impedir e reprimir o prazer, ele libera o prazer. Você vai viver intensamente esse prazer. Como caminho espiritual, como caminho de transcendência. E não como as nossas religiões, que se o padre chega para você e fala assim, o padre, sacerdote, fala, sexo antes do casamento é pecado, Deus não quer, não pode, está proibido. Só quando eu liberar aqui a hipótese. E quantos milênios a nossa sociedade ocidental não ficou sob o jugo dessas leis e dessas regras? Não é? É isso que nós vamos discutir. Então, por hoje, gente, a mensagem que eu queria passar hoje nessa nossa primeira palestra, a origem das frustrações, como é que eu me frustro? Ah, esqueci de um detalhe muito importante. Eu preciso falar disso. Nessa nossa amostragem aqui de meninos e meninas, nós temos os feios, os pobres, temos o mais ou menos, tem o rico, tem o doente, tem o paralítico, tem aquele tudo defeituoso. E tem um indivíduo aqui que precisa ser levado em consideração, e nós vamos discutir muito ele no longo do nosso trabalho. É o homossexual. Imagine o garoto homossexual e a menina homossexual. Ela também vai entrar na competição, porque ela também vai se apaixonar pelo mais bonito. No caso, o menino homossexual, ele se apaixona pelo... Como é que fica esse cara na competição? Porque ele também tem os mesmos desejos internos que qualquer outro ser humano. Ele vai entrar numa sociedade que é antagônica ao homossexualismo, que o homossexualismo é uma forma pejorativa de ser. Ele vai ter que enfrentar todas essas barreiras na sua própria família, na sua própria casa. Olha como para ele vai ser muito mais... Aí ele vai ter que entrar na competição. Ele tem barreiras muito fortes produzidas na sociedade para que ele se realize sexual e afetivamente dentro desse contexto da sociedade. Tá? Eu tenho uma palestra específica sobre homossexualidade e espiritualidade. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu tenho uma palestra específica falando isso. Porque tem muitas religiões, né, que acham que homossexualismo é doença, é coisa do diabo, coisa do demônio. E outra,
Tem um artigo que nós lemos esses dias nos jornais, um artigo no jornal muito louco, cara. Uma psicóloga, olha, psicóloga, isso não vem na minha cabeça. E os caras publicaram na Folha só para mostrar. Psicóloga dizendo que cura gay. Cura homossexualismo. Então, realmente é complicado quando tem essas visões todas distorcidas ao longo de nossa sociedade. É complicado. Tá ok, gente? Então, é isso aí. A nossa mensagem pelo primeiro capítulo está dada. Espero que tenha sido muito legal para vocês, que tenha despertado em vocês alguns pontos para raciocinar, para meditar, que isso faz parte do autoconhecimento. Eu preciso conhecer essa minha natureza perturbada, a origem de tudo, de onde tudo aconteceu em mim, porque daí eu posso esvaziar, eu posso realmente transcender esses problemas que eu vivencio no meu dia a dia. Ok? Então é isso. Muita paz a todos. Namastê e até aí um próximo encontro. Muita paz. Namastê.